Olá, terceiro ano! Vamos continuar a nossa avaliação interdisciplinar da segunda unidade, bloco 1. Hoje vocês farão as páginas 6 e 7. Página 6 é leitura e página 7, produção de texto. Hora da produção. 1. Leia a história em quadrinhos abaixo. Valor da produção de texto. Quanto vale o seu texto? 4 pontos. Então, vamos fazer a leitura da história em quadrinhos? As Olimpíadas da Era Antiga revelaram grandes heróis. Luta: Milon Crotona. Corrida: Leônidas de Rhodes. Boxe: Diágoras Rhodes. Mas nem os heróis foram capazes de salvar os Jogos Olímpicos. Olimpíada, olha o imperador. Em 393, o imperador romano Teodósio proibiu os jogos, dando fim às Olimpíadas. Então, nossa história em quadrinhos fala o quê? Que nas Olimpíadas, assim como hoje, revelam grandes heróis. Porém, eles não foram capazes de impedir que o imperador romano, Teodósio, em 393, proibisse os Jogos Olímpicos. E aí as Olimpíadas acabaram por um tempo. Agora, proposta de produção. Agora, imagine que você está no ano 393, este ano aqui em que o imperador romano proibiu as Olimpíadas. Imagine que você está no ano 393 e vai ter a oportunidade de dar sua opinião sobre o fim das Olimpíadas através de uma carta. Então, você vai escrever uma carta imaginando que você está naquela época e que você vai dar a sua opinião sobre o fim das Olimpíadas. Se você gostou, se você não gostou, se você achou um absurdo, se você vai pedir ao imperador romano para que as Olimpíadas volte, para que ele reconsidere. Então, qual que vai ser a sua opinião? Você ficou feliz pelo fim das Olimpíadas? Você ficou indignado? Você gostaria que ele voltasse atrás? Você vai registrar a sua opinião através de uma carta. Então, qual seria a sua opinião? O que você pretende dizer? Qual a sua opinião? Você está de acordo? Você concordou com o imperador? Você discordou do imperador? Então, você vai pensar e escrever esta carta. Aí, quando você for escrever a carta, você tem que lembrar que tem que usar a letra maiúscula no início de frases ou no nome, nos substantivos próprios. Então, por exemplo, começou uma frase, escreve com uma letra, a primeira letra tem que ser maiúscula, ou seja, maior que as outras, assim como essa palavra use, o U não é maior que as outras. Então, no comecinho da sua carta, você vai escrever com essa letra grandona, a primeira letra maior que as outras. E, além disso, o nome de pessoas, você vai escrever com a primeira letra maiúscula também. Lembre de usar pontos, ou seja, é uma pergunta, usa um pontinho de interrogação. Terminou o que você tinha de falar, coloca um ponto final. Vai dar uma pausa entre uma fala e outra, coloca uma vírgula. Ficou pensando, hesitando, então põe lá umas reticências, tá bom? E você vai seguir a estrutura do gênero carta. Como que é a carta? Vocês lembram daquela carta de horroroso que a gente estudou? Então, assim como ela, todas as cartas são assim. Primeiro, lá na parte de cima, antes de você começar a escrever sua carta, você vai escrever o quê? O local e a data, ou seja, de onde você está escrevendo. Então, vamos dizer que você
numa cidade, por exemplo, um exemplo aqui, se eu estou aqui em Petrolina, eu moro em Petrolina, vou escrever uma carta, então vou colocar Petrolina, 15 de maio ou 15 de junho de 2021. Se fosse uma carta atual, agora vocês estão no ano de 393, então você vai fazer de conta que você está lá naquele ano, vai colocar um local, uma data daquele ano, tá bom? Então, primeiro, local de onde você está escrevendo e a data. Depois, na parte de mais umas 2 linhas abaixo, você vai escrever a saudação e o destinatário. Ou seja, saudação, você está escrevendo para quem? Para o imperador, não é? Então, você vai começar a sua carta assim, Vossa Majestade. E aí, coloca uma vírgula e escreve a sua opinião. Então, destinatário, para quem é que você vai estar enviando? Para o imperador romano Teodósio. Então, na saudação, você vai dizer Vossa Majestade Teodósio, né? Vossa Majestade, Imperador Teodósio. E aí você vai continuar escrevendo o assunto, ou seja, a mensagem, o que você quer dizer, o que você quer falar, qual é a sua opinião. Eu gostaria que o senhor pensasse direitinho sobre as Olimpíadas e voltasse atrás, porque os nossos heróis precisam competir, as pessoas gostam muito do esporte. Não sei, eu tô aqui, né, dando sugestões, vocês vão escrever o que vocês quiserem. E depois, no final, você vai colocar a despedida e a sua assinatura. Então, a despedida e a assinatura. Então, você vai se despedir ou atenciosamente, seu súdito, não sei, e vai escrever o seu nome, por exemplo, final de carta, atenciosamente, Eliena Ana dos Santos. Então, aqui você vai colocar a despedida e o seu nome, ok? Aí, se você assim, isso tudo você vai escrever aqui nesse espaço, certo? Dizer, mas eu não consigo produzir uma carta, Então, o que você vai fazer? Você vai ser criativo. Você vai registrar sua mensagem para o imperador da melhor forma que você conseguir. Como? Não consegue escrever um texto? Escreva pequenas frases. Então, você pode escrever pequenas frases para o imperador Teodósio, dizendo o que é sua opinião sobre o fim das Olimpíadas. Mas eu não consigo escrever frases. Então você vai escrever palavras, né? Escreva palavras que tenham a ver com o fim das Olimpíadas dada por Teodósio. Mas eu ainda não consigo nem escrever palavras sobre uma carta, nem só com palavras. Então, você vai fazer ilustrações. O que são ilustrações? São desenhos. Você vai dizer qual é a sua opinião através de desenhos, tá? Então, digamos, você pode desenhar o imperador e desenhar também a sua opinião, né? Você, por exemplo, as expressões, o rosto. Se você ficou triste com o fim das Olimpíadas, você pode desenhar uma pessoa, você com uma cara triste. Se ficou feliz, você desenha com uma cara feliz, comemorando. Enfim, fica a seu critério, que eu sei que vocês são muito criativos, tá bom? E sim, vocês são capazes. Registre aqui a sua cartinha. Local, data, saudação, o que você quer dizer para o imperador. No final, se despeça, escreva seu nome. Se não sabe fazer a cartinha, vai escrever sua frase. Suas frases, não sabe as frases, vai escrever as palavrinhas. Não sabe as palavrinhas, vai fazer sua ilustração, seus desenhos, tá bom? Um beijo e boa produção!